Você pode contar um pouquinho mais para nós sobre o mestre Nichiren, esse mestre fundador? Ele era filho de pescadores, é isso mesmo? Então, Nichiren Shonin, ele nasceu no século XIII, né, no Japão. E quando a gente fala assim, ele nasceu no século XIII, às vezes algumas pessoas têm um pouco de dificuldade, né? Mas isso foi há 800 anos atrás, né? 800 anos atrás, no Japão, é uma realidade completamente diferente disso que a gente está imaginando agora. A gente está imaginando alguma coisa agora que já é diferente, mas é mais diferente ainda do que a gente está imaginando. Então a gente precisa sempre ter em mente o local, a época, a sociedade, né? Então, eu sempre, quando eu dou essas aulas a respeito da história, eu tento fazer as pessoas imaginarem, pensarem, olha, né, era totalmente diferente. No Japão, século XIII. Ele nasceu num vilarejo, uma cidade pequena, é, e ele era filho de pescadores, pelo menos é isso que ele falava, né? Alguns pesquisadores atuais, eles entendem que, na verdade, os pais dele tinham algum tipo de posição dentro do governo, né? Não uma posição assim tão relevante, mas eles tinham algum tipo assim de privilégio dentro daquela sociedade. Mas, para a gente, o que importa é que o próprio Nichiren Shonin, ele sempre se colocou como filho de pescadores, né? Não só filho biológico, mas filho, no caso, de um local que era uma vila que vivia da pesca. Né? E a pesca naquela época, né, na verdade, tudo que envolvia a morte de animais era muito mal visto. Então você era tipo de vamos dizer assim, de uma classe social muito ruim, discriminada, ser filho de pescadores. Ele falava, eu sou filho de pescadores. Né? Então ele se colocava nessa posição, mesmo que ele não fosse, não é importante, ele se colocava nessa posição. E ele sempre se comportou dessa maneira, né? Como um filho de pescadores. Né? Então ele, desde muito novo, ele foi estudar num templo, né? Um templo vizinho da localidade onde ele nasceu, e ele se destacou, né? Nos estudos, nas práticas, e ele ganhou a oportunidade, então, de estudar no Monte Hiei, né? Que era a principal universidade budista do Japão, né? Dá pra gente chamar assim, de universidade mesmo. Seria o equivalente a uma USP da vida, assim, aqui no Brasil. Você imagina, você ganhou. Não, melhor, você ganhou a oportunidade, sabe, de estudar no ITA, sabe? Então você vai lá estudar no ITA, poxa, é um puta privilégio, né? Desculpa o palavrão. Mas é um baita privilégio, né? Então. E ele foi lá, ele estudou, ele se destacou, né? Ele aprendeu os ensinamentos ortodoxos da escola Tendai, né? E aí ele vê, né, que existia muita injustiça, né? Porque se os ensinamentos do Buda eram tão bons, né, tinha esse poder de eliminar, aliviar o sofrimento das pessoas e tudo mais, por que que o local onde ele vivia, por que o Japão daquela época sofria tanto, né? Era uma época terrível naquela época do Japão, né? Então existia fome, existia desastres naturais, existia problemas políticos, sociais, né? Então pessoas morrendo de todo tipo de coisa, epidemias, etc. Né? E ele entendia, pô, mas né, se existe o Dharma, né? Ele falava assim, existem templos que o telhado de um templo cola para o telhado do outro templo, né? Tem um monte de monges, alguma coisa não está funcionando, alguma coisa está errada. E aí ele passa a criticar, né, o status quo da época, né, as religiões budistas estabelecidas. Ele começa a atacar o relacionamento entre os monges e a aristocracia, entre os políticos e os religiosos, né, os privilégios, né, como os políticos usavam os religiosos como massa de manobra para manter a população em uma posição desigual, né, de forma que os poderosos se mantivessem na classe governante, etc. Né? E com isso ele atrai um monte de inimizade, né? E aí ele é exilado várias vezes, tentam matar ele várias vezes, né? E até que por fim ele acaba desistindo, né? Não desistindo, né? Mas ele fala assim, eu já fiz o que eu deveria ter feito, eu arrisquei a minha vida, eu avisei o governo várias vezes. O Japão nessa época foi invadido pelos mongóis. Era um show de horrores, né? E aí ele se retira, né? Ele vai para um local chamado Monte Minobu, lá ele funda um monastério e ele fica vivendo lá com os seus discípulos até a sua morte, né? Na verdade, antes de morrer, ele vai para o local onde é a atual Tóquio, né? Naquela época, Tóquio não existia. E ele vem a falecer lá com 60 anos de idade, né? Então, foi uma vida realmente dedicada a levar o budismo às classes mais pobres, mais desprivilegiadas, né? Justamente porque o ensinamento do Sutra do Lótus é fazer com que o local onde a gente vive seja um local bom, né? Seja uma manifestação da terra pura de Buda.
Então, as pessoas são Budas, as pessoas, elas têm esse potencial dentro delas, não importa se elas são ricas ou pobres, né? Ele leva, então, essa mensagem para as pessoas, de forma que as pessoas possam viver o Dharma e mudar a realidade na qual elas vivem. Então, assim, falando em linhas super gerais, né, a respeito da história dele, né? Eu até fiz questão de enfatizar esse aspecto de ser pescador justamente por isso, né? Que o pouco que eu li diz que foi exatamente por ele ter vindo de uma classe baixa que motivou ele a popularizar o budismo, né? A levar a todos. Exatamente, ele tinha esse ideal, né? Poxa, as pessoas, quem sofre mais? Né? São as pessoas que são desprovidas de tudo. Né? Então, como ele cresceu nesse vilarejo de pescadores, que já era uma classe assim bem baixa, né? Então ele via o que essas pessoas passavam. Depois ele foi para grandes centros, né, políticos e tudo mais, ele via o que as pessoas mais pobres passavam. E ele pensava, poxa, essas pessoas elas também são Budas. Elas também têm o potencial para atingir o completo despertar. Né? Elas não podem ser privadas desses ensinamentos. Então, ele ensinava. E ele ensinava através do Namu Myoho Renge Kyo. Então, falava, você recita Namu Myoho Renge Kyo. Né? Tenta criar causas, tenta acumular méritos, né? Tenta criar um ambiente no qual você possa, em algum momento da sua vida, ter acesso ao Dharma, a professores, a uma comunidade, a uma sangha que te dê suporte, para que você consiga eliminar os sofrimentos, viver melhor e criar uma sociedade melhor também. E antes dele, você acha que a prática budista no Japão ela era um pouco inacessível às pessoas, até assim, não só como você disse, né, os monges estavam lá no monte e não chegava na massa, mas o próprio estilo da prática era um pouco inacessível? Era inacessível, né? Porque quando entrou o budismo no Japão, ele entrou como uma religião totalmente aristocrática, né? Ele entrou através da Coreia, né? Como se fosse uma espécie de, enfim, uma religião estrangeira, né? De países muito prósperos, muito ricos. Então eles viram aquilo como uma coisa supersticiosa, né? Ah, vamos então rezar para esse Deus aqui, que no caso era o Buda, né? E nosso país vai ficar igual ao país dos outros. Era mais ou menos esse pensamento, falando assim, forma super simples, né? E essa foi a forma como entrou. Então já entrou para as classes dominantes. Então eles importaram monges, né, para que esses monges fizessem práticas, né, orações e tudo mais, para manter a classe governante no poder. Né? Sempre foi assim. Depois, claro, foi melhorando a situação. Né? Mas aí entrou um budismo altamente acadêmico, intelectualizado. Né? E naquela época eles aprendiam a falar chinês e tal. Né? Então o povão mesmo não sabia nem escrever. Né? Então era muito complicado. Né? Então, o budismo, de certa forma, ficava mais ou menos servindo, né, essas classes mais abastadas, né, mais poderosas. Existiram algumas pessoas antes de Nichiren Shonin, né, que difundiam entre o povo, mas Nichiren Shonin entendia que essas pessoas elas davam um enfoque assim, muito escapista. Né, assim, o lugar onde a gente vive aqui tá horrível, tá tudo ruim e tal, então, ó, tchau, vou nascer em outro lugar, né, vou buscar o renascimento numa terra pura lá, vou ter uma situação de vida melhor e tal, valeu para vocês aí, tô indo, né? Era mais ou menos, era assim que a gente Shonin entendia. Ele falava, não, a gente não tem que tentar renascer em lugar nenhum, a gente nasceu aqui, né? Então a gente é como um lótus que nasce no lodo, né? O lótus, ele nasce num local feio, um pântano, sujo, fedorento e tal, mas é uma flor bonita, que desabrocha, pura, né? E ele falava assim, nós somos como o lótus na lama, né? Então, o nascer do lótus é como atingir a iluminação. Mas o lótus usa a lama, o pântano, toda aquela sujeira, aquela imundície como substrato, né, para ser tão pura e tão bela. Entendi. E ele, então assim, ele conseguiu popularizar, né, uma prática que não chegou. Então por isso que ele se expandiu tanto, né? Hoje, no começo você falou, né, é uma das maiores escolas do Japão, né? Sim, é uma das maiores escolas do Japão, o budismo tradicional do Japão, né? Isso descontando essas novas religiões que eu falei, né? Mas o budismo tradicional é uma das maiores escolas, né? Acredito que tem aí a Jodo Shinshu, que é bem grande também, a Sotozen, né? Que eu acho que também é bem grande, e a Nichiren Shu, né? Então são mais ou menos essas três aí que são as mais populares, as mais conhecidas. Só que é interessante que no Japão, as pessoas elas dividem assim, né? Ou você recita Namu Amida Butsu, ou você recita Namu Myoho Renge Kyo, né? Então, na cabeça dos japoneses, é mais ou menos essas duas escolas que existem só, né? Assim, o Zen é muito popular aqui no Brasil, né?
Mas no Japão, não, assim, se fala da influência do Zen nas artes, cultura e tudo mais, só que em termos de prática budista não é tão conhecido quanto o Namamida Butsu ou o Nam-myoho Renge-kyo, né? Alguns anos atrás, quando eu fiquei sabendo que o Zen não era a maior escola lá no Japão, eu me assustei, né? Porque aqui no Brasil, quando a gente... Até o próprio budismo, né? É assimilado com a palavra Zen. Até as outras escolas que não pertencem ao budismo japonês acabam carregando esse rótulo do Zen, porque o Zen realmente ficou muito popular no Brasil.